Olá, o Cinema 11 está começando. Fique ligado porque hoje a gente vai falar sobre Jurando Vingar, um filme do ciclo do Recife produzido em 1925. A gente fala também sobre Edson Chagas, um diretor de fotografia que entrou para a história do cinema pernambucano. E olhando um pouco mais à frente tem a História do Futuro, uma série assinada por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. Para começar, Jurando Vingar, um filme de aventura com gramática cinematográfica hollywoodiana, mas ambientado na zona da mata de Pernambuco. E isso tudo, olha só, lá pelos idos anos de 1920. Dos 4.000 filmes realizados no Brasil até a década de 30, apenas 7% deles existem hoje em dia. A maior parte desse material foi perdida em incêndios. Sabe por quê? Acontece que os filmes eram registrados em nitrato, um material altamente inflamável. O nitrato é tão sensível que até mesmo o acender de uma lâmpada pode levá-lo à combustão. Isso tornou impossível por décadas o estudo das obras mais antigas. É motivo de comemoração Pernambuco ter conseguido salvar cerca de 30% dos primeiros filmes feitos no estado. O ciclo do Recife foi um dos mais prósperos do país, contendo filmes de ficção, na época chamados de filmes de enredo, e documentários, chamados de naturais. Só foi possível para o Recife preservar sua história fílmica graças ao acordo feito com a Cinemateca Brasileira, que fica em São Paulo. Os rolos originais dos filmes foram mandados para lá em caminhões especiais, depois passados de nitrato para acetato, um material muito mais seguro, e daí revelados em poliéster, o suporte mais comum ultimamente. Jurando Vingar foi um desses filmes salvos. É o segundo longa feito pela Aurora Filme e o primeiro dirigido por Ari Severo. O filme conta a história de um rapaz que se apaixona por uma moça. E termina arrumando briga com o mau elemento. Este sujeito malvado jura vingança e então sequestra a namorada do protagonista. O rapaz decide partir para a luta.
Trata-se de um filme de aventura nos padrões do cinema popular norte-americano da época, mas ambientado na zona da mata pernambucana. Foi todo rodado em preto e branco. Na hora de revelar, usou-se corante para deixar o filme colorido. O efeito pode ter como objetivo desde acompanhar a dramaticidade, como por exemplo, o rosa festivo usado para a cena do casamento, como também de localizar o espectador no espaço e no tempo. Por exemplo, o café é sempre alaranjado. E ainda, simplesmente, mostrar a capacidade técnica da produtora. O uso de cores era com frequência um sinal de prestígio. Jurando Vingar chegou na mesa de restauração junto com 18 metros de película, denominadas de sobras. Estas sobras causam certa inquietação nos estudiosos. Onde entrariam essas cenas deixadas de fora? Ou será que elas foram propositalmente retiradas? Além do mais, durante os anos em que foi guardado, o rolo original passou por diversas mãos. O fato é que não se tem certeza absoluta se o filme que temos hoje é exatamente o mesmo que foi exibido em 1925. Isto não é problema para quem deseja assistir e se divertir com a obra, mas deixa certa dúvida quanto ao estudo histórico baseado neste material. E no próximo bloco, Edson Chagas, um diretor de fotografia do cinema pernambucano. Até já! Estamos de volta falando ainda sobre o movimento cinematográfico conhecido como Ciclo do Recife. Anote este nome, Edson Chagas. Ele foi o diretor de fotografia de muitos dos filmes produzidos em Pernambuco na década de 20. O Edson Chagas veio do Rio, ele tinha morado no Rio de Janeiro, como Ari Severo tinha morado na Europa, e chega aqui no Recife cheio daquelas ideias, tinha visto filmes, né, produção de filmes, né, tinha de alguma forma se aproximado desse universo, e quando chegaram aqui tiveram a oportunidade de fazer, eles fizeram cinema, né, fundaram produtora, que é o caso da Aurora Filmes, né, que é, digamos assim, a maior produtora do ciclo. Tiveram várias, mas a Aurora Filmes é uma das mais importantes. Esse pessoal tem um trabalho muito importante exatamente por isso, porque eles faziam esses filmes com muito empenho, com muita dedicação, e era um trabalho artesanal e de descoberta, descobrindo na hora, né? Eles não tinham feito curso, não tinham grandes experiências, não tinham experiência. Na verdade, eles faziam cinema a partir do que eles viam, né? Do que eles presumiam como seria feito. Claro, e aí entra o mérito, né, desse pessoal que tinha mais esse olhar técnico, né, de conseguir produzir filmes que você, assistindo, você vê que, bom, você pode até questionar alguma coisa com relação às histórias, a figurino, a interpretação, bom, mas é compreensível, né, porque as condições de fazer esses filmes eram muito precárias.
place of love, satellites in every home. Yes, the universal's here, here for everyone. Every paper that you read says tomorrow's your lucky day. Well, here's your lucky day. É um trabalho, digamos assim, empírico, não é? Muito de descobrir fazendo. Você percebe claramente isso. Então, mas os efeitos, toda a constituição da cena, né? Os planos são os planos adequados. Talvez um ou outro soe um pouco estranho. Às vezes também tem que pensar, porque eles filmavam praticamente nas casas, nas ruas, né? Eles, quando reconstituíam cenários, assim, então tudo era feito assim, com pouquíssimos recursos, não tinha dinheiro. O investimento, o dinheiro era do próprio bolso e muitas vezes as coisas obtidas através da amizade, dos amigos, né? Então, quem trabalhar nos filmes eram as pessoas conhecidas, quem então se trazia os objetos de cena, um emprestava uma coisa, emprestava uma roupa, tudo era feito dessa maneira. Sapato bem confino, paletó de linho, um grande baile eu vou dançar. Betinha, vem cá. Vem cá, vem cá, lá, lá, lá. O trabalho do Edson Chagas foi ele conseguiu registrar isso, né? Essas imagens, digamos assim, de uma forma correta. Não diria que foi assim um revolucionário da narrativa ou alguém que pegou a fotografia do cinema e deu um toque de personalidade, uma diferença, não. Mas ele fez bem, né? Ele cumpriu aquilo que se esperava de como se deveria se portar uma câmera cinematográfica. Muitas cenas, inclusive, são muito bonitas, assim, elas funcionam, elas têm plasticidade, elas têm um efeito, né, um efeito visual interessante, que chama a atenção, ele é correto, né? Então, é nesse sentido que eu vejo esse trabalho dele. E pensar que é alguém que não cursou cinema, que não era né, foi descobrindo fazendo, né, na prática, na hora de fazer, no processo. Então, isso realmente dá uma... talvez, por outro lado, se tem uma certa fragilidade em termos de resultado final, aqui e acolá, mas, por outro lado, tem um frescor muito grande, uma pureza, uma ingenuidade. Aquela câmera fresca, aquele olhar de descoberta, de fascínio, é interessante, né, você perceber isso. Então, eu acho que tem esse valor que a gente pode agregar. E, bom, e sem contar do ponto de vista da própria memória, né, do Recife, né? Você tem no Filho do Advogado, você tem imagens do Recife, no Itália da Praia também você tem imagens da praia, então, enfim, quer dizer, você pegar uma câmera e ir para o ar livre, né, para fazer aquelas imagens, e outros filmes também, né, revela assim uma ousadia, né, uma coragem, né, e um desafio de superar esses obstáculos. O fascínio, o encantamento pelo cinema, né?
É um encantamento tão intenso, assim, tão facinho, que moveu aquelas pessoas a fazerem cinema. Né? Porque o normal, quando você se encanta por uma arte, por um tipo de expressão, é você acompanhá-la, você vê-la, né? Mas eles, assim, eles não se contentaram unicamente em serem espectadores, né? Eles foram e fizeram o cinema, eles transformaram aquela paixão, aquele amor pelo cinema em algo palpável, concreto, que foram os filmes que eles realizaram. E agora vamos ao roteiro de estreias nos cinemas da cidade. A Vida Útil conta a história de Jorge, um solteirão de 45 anos que trabalha no departamento de arquivos da Cinemateca de Montevidéu. Um dia ele perde o emprego e busca um modo de adaptar sua vida. É nesse contexto que Jorge percebe que são justamente os filmes que irão ajudá-lo a sobreviver. A Vida Útil está em cartaz no cinema da Fundação a partir das 5h20 da tarde. O drama Violeta Foi para o Céu conta a história de vida da compositora, cantora e folclorista chilena Violeta Parra. A trama reúne diversos momentos da artista, desde a infância humilde ao reconhecimento internacional. O filme, que foi eleito como o melhor da Mostra de Cinema Mundial no Festival Sundance de 2012, pode ser visto a partir das 3h10 da tarde no cinema da Fundação. A história do futuro do cinema pernambucano. Veja com a gente no próximo bloco. Até já! A história do futuro, o cinema pernambucano e seus novos talentos. Conheça agora Lucas Caminha, profissão técnico de som. Luz, câmera, ação, som. O cinema inicialmente era mudo, passou a ter voz nos anos 20 e o som virou elemento forte nos filmes. Apesar da importância, o trabalho com som não atrai muita gente. Em Pernambuco, Lucas Caminha, de 21 anos, é um dos poucos a trabalhar nesta área. Mesmo jovem, já tem equipamentos próprios de captação. Aluno de cinema da Universidade Federal de Pernambuco, Lucas entrou no curso determinado a trabalhar com som. Eu já estava meio que ali, eu já entendia, já conseguia entender mais ou menos qual é dos sons e das frequências e onde eles estão presentes ali nas narrativas e tal. O pessoal daqui do curso de cinema gosta muito de direção também. Aí eu pensei, alguém vai ter que fazer o som. A escolha pelo som não foi determinada só pela carência deste tipo de profissional no mercado. No cinema, Lucas profissionalizou uma paixão antiga. Quando era adolescente, ele participou de uma banda e passou muito tempo em estúdio. A curiosidade em saber como funcionava o processo de gravação do áudio evoluiu para a atividade que exerce hoje. É por aí, assim, eu acho que essa ligação com a música é completamente responsável por eu estar aí entrando por esse caminho de som e cinema também, porque eu também busco me expressar artisticamente.
Foi uma coisa que eu sempre desejei, assim, já tentei, só que através da música não fui muito, não rolou direito e tal. Aí com o som agora para cinema eu tô vendo outra possibilidade. Fui criando uma bagagem assim de música que reflete completamente em tudo na minha vida, porque minha vida toda eu escutei música, muita música, e passei por vários gêneros musicais. Aí chega hoje assim, eu sou o que eu escuto. Lucas já fez som de curtas de diretores locais. Em todos os filmes atuou como técnico de som direto, captou a voz sem ruídos e de maneira clara. Trabalhou também no longa Tatuagem de Hilton Lacerda, um dos principais diretores do cinema pernambucano. O técnico de som direto é o cara que vai lá e ele tem que selecionar o equipamento adequado para cada situação. Então, se ele vai usar um microfone numa vara de boom, que tipo de microfone, se é melhor um microfone alemão, um microfone japonês. Tenho a impressão que o Lucas Caminha ele tem condição de fazer qualquer trabalho relacionado à captação de som, inclusive o trabalho de desenho de som, que não necessariamente é um trabalho de realização acústica. Pode ser um trabalho de concepção acústica. Então, é mais ou menos o que um arquiteto faria numa obra em relação a um engenheiro, né? O cara que faz a captação de som é um engenheiro. O cara que faz o desenho de som é o arquiteto. O arquiteto pensa, elabora um conceito. O captador vai lá e executa esse conceito. A ideia de Lucas é trabalhar também na criação como designer de som. Ele considera este trabalho mais autoral e já está se preparando para isso. Lucas tem feito muitos experimentos em estúdio e tem sempre à mão um gravador para colecionar sons. Eu acho muito massa você ter um gravador com você, porque às vezes você tá e passa por um som, uma construção que tá vindo um agudão super massa, assim, bem vivo. Você quer ter aquele som, seja para você compor ele dentro de um filme que ninguém vai saber que é uma construção. Pode só para causar uma estranheza, talvez. Ou até mesmo para você estar numa praia, gravar um som de mar, assim. Chegar em casa, escutar, relaxar. Acho super válido. Tem muita gente que pensa que o som é uma atividade de captação de som muito mecânica e que está sempre nos últimos planos, assim, primeira imagem acima de tudo. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, todo mundo trabalha com som, sabe que imagem e som são assim, equivalentes na importância, né, da narrativa mesmo. O som envolve a pessoa também. E a gente volta na próxima semana. Até lá!